Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Vamos hoje continuar nossa série onde estamos estudando aqui alguns sacrifícios no livro de Levítico. E olha, glória a Deus por todos os feedbacks que eu tenho visto, seja aqui nos comentários do nosso devocional, seja pelas redes sociais, seja pessoalmente. Eu fico muito feliz que várias pessoas estejam com seus olhos despertos para a riqueza que está em Levítico. Muita gente falando, rapaz, eu não sabia que Levítico era tão rico. Olha, eu era uma dessas pessoas que ignorava o livro de Levítico e agora estou entendendo um pouco mais. Eu louvo a Deus por isso e eu oro para que o Senhor abra os seus olhos espirituais e te dê discernimento sobre tudo que você lê na Bíblia. E acredite, uma das melhores formas de você ampliar o teu discernimento sobre o texto bíblico é você estudar com outras pessoas que vão estar lendo com você, comentando, conversando. Isso vai abrir o seu entendimento para muitas coisas que sozinho talvez se demoraria muito tempo para perceber. Mas ali numa conversa, num devocional como esse, numa ministração, em minutos você entende algo que demoraria anos, porque vai estar ouvindo também a voz de Deus através de alguém. Por isso que a gente começa todos os dias aqui, segunda a sexta, 7h30 da manhã, mergulhando na palavra de Deus. Então, quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no canal e vem com a gente para nosso terceiro episódio da série de sacrifícios em Levítico. Levítico capítulo 3, versículos 1 a 5, eu quero ler com você. E presta bastante atenção porque a leitura ela vai parecer um pouco difícil, porque tem muitos detalhes ritualísticos aqui, mas a gente vai te explicar um a um, nós vamos entender qual a mensagem que está por trás desse tipo de sacrifício em específico, tá bom? Levítico capítulo 3, versículo 1 diz assim: Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Olha aí, mais uma vez, a Bíblia falando sobre o sacrifício de um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, até falamos já sobre isso, né? Sobre impor as mãos sobre a cabeça do animal. Tiago, estou aqui a primeira vez, não ouvi isso. Onde é que eu encontro? Tá tudo salvo aqui no nosso canal, todos os nossos devocionais ficam salvos. Você pode revisitar e vai ser abençoado também. Porá a mão sobre a cabeça do animal, verso 2, que será morto na entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os dois rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Atenção agora, verso 5. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Olha que interessante, gente. Nós já falamos na segunda-feira de uma oferta que o animal era morto e ele era totalmente queimado. E quando nós falamos de ser totalmente queimado, significa que nenhuma parte dele prestaria para mais nada. Por exemplo, você vai numa churrascaria e aí digamos que você vai no rodízio, você tem uma opção ali de pegar uma carne mal passada, uma carne ao ponto, uma carne bem passada, né? Se você é crente, cheio do Espírito Santo de Deus, você vai querer carne mal passada, que é o certo. Mas tem gente que gosta de carne ao ponto. E tem aqueles que precisam de libertação, precisam de oração, precisam se converter, que gostam da carne bem passada. A carne quase queimada. Mas na oferta de holocausto, que a gente estudou segunda-feira, brincadeiras à parte, é claro, nós estamos falando de um animal que não vai ser aproveitado para mais nada. Nem aquele que gosta da carne bem passada, queimada. Não, não é para aproveitar. O animal vai ser 100% queimado, vai ser 100% lançado sobre o altar e nada vai sobrar para mais ninguém. Nessa oferta aqui, nós temos um aproveitamento diferente. O animal será oferecido, ele vai ser morto, o sangue dele vai ser lançado sobre o altar, mas uma parte, a gordura, será dada para Deus. Essa ideia de oferecer a gordura para Deus
tem a ideia de oferecer a parte mais nobre, a gordura do animal era a parte mais nobre naquela época. A gordura seria oferecida a Deus. Uma outra parte ficava com o sacerdote que fazia o sacrifício, e uma terceira parte ficava com a pessoa que iria oferecer o sacrifício. Entende? Então, uma parte vai ser queimada, 100% para Deus. Outra parte, o sacerdote vai se alimentar, um churrasco mesmo, a carne mesmo, vai se alimentar daquela carne. E a outra parte volta como um alimento para a pessoa que ofertou, para que ela comesse com a sua família, com os seus amigos. Digamos que os acontecimentos de hoje, se eu posso pensar assim, quais são os acontecimentos de hoje, dos dias atuais, que as famílias se reúnem e tem muitos comes e bebes para celebrar? A gente pode pensar em aniversários. Aniversários, o pessoal se reúne, tem bolo, tem lanche, tem doce, tem refrigerante, tem aquela coisa. E a pessoa celebra ali com a família, com os amigos e tem comes e bebes, certo? Nós temos também festa de casamento. Algumas delas têm muitos comes e bebes. Como talvez o noivo e a noiva nunca vai patrocinar em nenhum dos seus aniversários. Então, eles reúnem ali família, amigos, estão ali celebrando e tem comes e bebes. A ideia desse sacrifício era justamente essa. Essa parte do sacrifício que voltava para o ofertante para que ele comesse com a família na mesa. Até porque a cruz de Cristo, ela não é só um elemento que representa a ira de Deus. Ela não é só um elemento jurídico, ela também é um elemento afetuoso. Como assim, Tiago, afetuoso? Porque a cruz de Cristo nos convida à mesa de Cristo. E nós só podemos estar à mesa de Cristo, nós só vamos assentar à mesa com Deus por conta do sacrifício de Cristo. Tem um versículo, olha só, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim, ó, mas agora, em Cristo Jesus, fostes aproximados pelo sangue, porque ele é a nossa paz. Tem um outro versículo aqui, gente, que eu quero ler com você. Eu não tinha nem separado aqui, mas lembrei agora pra gente ler junto, que tá lá em Romanos, capítulo 6. Abre comigo aí, Romanos, capítulo 6. Capítulo 5, perdão, Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quero explicar isso aqui para você direitinho. Essa ideia de ter paz com Deus é diferente de ter paz de Deus. Ontem, inclusive, coloquei lá no meu Instagram aquele versículo de Filipenses 4, que o apóstolo Paulo fala assim, ó, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração. Essa paz que o apóstolo Paulo está falando em Filipenses, ela tem a ver com sentimento de paz, tá? Mas Romanos 6, quando diz assim, ó, temos paz com Deus, significa que outrora nós éramos inimigos de Deus. Talvez você diga assim, não, Tiago, peraí, eu nunca fui inimigo de Deus, não. Eu amo Jesus de todo o meu coração. Mas quando se fala em ser inimigo de Deus, se fala, você estava em pecado e Deus está em guerra contra o pecado. Não, Tiago, mas eu nunca odiei Deus, nunca tive problema com Deus. Mas você estava preso no império das trevas. E o que lhe tira de lá e te faz amar a Deus é justamente o sacrifício de Jesus. E esse sacrifício de Jesus, ele te convida à mesa da comunhão. Esse assentar à mesa nos tempos antigos era algo muito mais profundo do que nos dias atuais. Afinal de contas, gente, o sentar à mesa naquela época trazia a ideia de aliança. Quando você sentava à mesa com alguém, você estava fazendo aliança com alguém. É por isso que lá nos evangelhos, quando Jesus é acusado pelos fariseus, como é que os fariseus acusam Jesus? Eles acusam assim, ó, olha, esse homem, ele se assenta com publicanos. Esse homem, ele se assenta com prostitutas. O que é que os fariseus estavam acusando Jesus? Se você se assenta à mesa, você está fazendo aliança com eles. Só que qual era o problema? É que, de fato, Jesus estava fazendo uma aliança. Mas a aliança que Jesus fazia era uma aliança de purificação. Não era uma aliança de aprovação da vida dessas pessoas, entende? Quando Jesus faz uma aliança comigo e com você, ele não está dizendo, olha, parabéns, você foi uma boa pessoa, você passou de ano, você tem um bom coração, você vai para o céu. Não. Ele está fazendo uma aliança para me purificar.
para me santificar. Curioso, rapaz, esses dias eu vi um conteúdo na rede social e várias pessoas colocam esse tipo de conteúdo, aquele conteúdo de antes e depois, em termos de conversão mesmo. Às vezes a pessoa bota assim várias fotos e vídeos de quando não era convertido e depois posta fotos e vídeos do tempo atual, né? E um testemunho específico chamou muita atenção, tava bombando os comentários, eu fui ver os comentários e tal, porque a pessoa, enfim, tava numa vida muito problemática e depois se converteu, né? E aí nos comentários, os comentários estavam divididos. Uma parte das pessoas celebrando aquilo, olha, glória a Deus, Deus te salvou, Deus te libertou, Deus te transformou. Outra parte dos comentários, o pessoal estava zombando, falando assim, bom, agora depois que, né, depois que aprontou todas, vai tirar onda de crente, vai pra igreja, vai dizer que é santinho, que é santinho. Por que essas pessoas pensam assim? Porque elas acham que Deus está aprovando a nossa vida pelo que a gente faz. Não, fulano aprontou todas e agora Deus vai aprovar essa pessoa. Essa pessoa está em débito com Deus. Irmãos, todos nós estamos em débito com Deus. O que paga esse débito é o sacrifício de Cristo. E esse sacrifício que é apresentado em Levítico não é apenas um sacrifício que satisfaz a ira de Deus. É um sacrifício que nos convida a sentar à mesa com Deus. Então, quando eu assento à mesa com Deus, isso não fala sobre o meu merecimento. Isso fala sobre o amor de Deus comigo. Sabe uma história que ajuda você a visualizar muito bem o chamado desse sacrifício aqui? A história do filho pródigo. Você tinha ali dois irmãos. O irmão passou a vida inteira dentro de casa, obedecendo o pai, batendo as metas, tendo uma performance de filho, esperando o elogio, esperando o mérito. O outro filho pegou a herança e gastou tudo em besteira, em festa, em loucuras, em caos, em pecado. Aí esse filho que perdeu tudo, ele volta para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, a mentalidade dele é o seguinte, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque embora eu não mereça nada, pelo menos, já se eu dormir na fazenda, eu já estou bem. Se eu tiver, meu irmão, a comida do pior empregado, eu já estou bem. Só que quando ele está chegando na fazenda do pai, a Bíblia fala que o pai não está olhando para ele de olho enraivado, não. O pai não está assim com chinelo na mão, dizendo, eu estava esperando aqui para lhe dar uma surra da besteira que você fez, não. A Bíblia fala que o pai ele está correndo em direção ao filho, de braços abertos para receber o filho. Aí, rapaz, é interessante que o irmão dele, o outro filho dele, o irmão dele, olha para aquilo tudo e fala assim, rapaz, eu tô aqui o tempo todo, eu nunca pedi herança, eu nunca saí, nunca cometi esses erros. E você nunca fez uma festa dessa para mim? E aí o pai fala assim, meu filho, você tá esperando uma festa, sendo que você tem a fazenda toda para você. Entende, gente? Às vezes a nossa mentalidade é de ficar avaliando quem merece, quem não merece, quem merece, quem não merece, quem merece, quem não merece. Ninguém merece. Mas a salvação não fala sobre o nosso merecimento. A salvação fala sobre o amor a Deus. O amor de Deus, perdão. Fala sobre o amor de Deus sobre nós. Esse sacrifício, oferta de comunhão, que em algumas traduções é mostrada como oferta pacífica, ela era uma oferta que era feita quando alguém queria cumprir algum voto com Deus, quando alguém queria agradecer a Deus por algo, né? Então vamos pensar, se fosse nos dias de hoje, digamos que um pai quisesse agradecer a Deus porque um filho passou no vestibular. Se fosse nos tempos de Levítico, ele faria uma oferta pacífica, uma oferta de comunhão. Então, ele queimaria metade do sacrifício, mas uma parte voltaria para ele. Para quê? Para que ele celebrasse e comesse em comunhão com sua família. Por que eu quero fechar com isso aqui? Porque essa mesa de comunhão não é só uma mesa de comunhão para com Deus. É uma mesa de comunhão para com os nossos irmãos. E aqui reside uma grande lição de fé para os dias atuais. Eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, ainda têm uma percepção de fé e de vida espiritual apenas de um relacionamento delas para com Deus. Pô, Tiago, eu não quero saber das pessoas, as pessoas são falsas, as pessoas são mentirosas, as pessoas são traidoras, eu estou frustrado, eu estou decepcionado. Meu negócio aqui sou eu e Deus. Sou eu e Deus, Tiago, eu faço minha oração, meu louvor, entendeu? Dou meu dízimo, sou fiel aqui, não falta o culto, mas meu negócio é eu e Deus. Não quero saber mais nada de ninguém, porque as pessoas são falsas. Ninguém presta, né? Ninguém presta. Deixa eu te dizer uma coisa. O convite do Evangelho não é só para nós nos reconciliarmos com Deus.
é para nos reconciliarmos uns com os outros. E essa pessoa que você diz que é assim, é assado, e pererê, parará, Deus o convida a você se reconciliar com essa pessoa. O amor, ele não é para quem merece. O amor é para quem precisa. Se nós fizermos uma análise espiritual honesta e profunda de quem nós somos, do que Deus fez por nós, nenhum de nós estava perto de merecer o que Deus fez. E digo mais, depois do que Deus fez por você, e que você tomou consciência, e que você começou a amar a Deus, e que você começou a andar com Deus, que você começou a ler Bíblia, começou a orar, começou a, sabe, a ficar firme, já que eu quero andar aqui segundo a vontade de Deus. Mesmo depois disso, quantos erros você não já cometeu? Quantos pecados você não já cometeu? Quantos pensamentos errados você não já teve? Quantas palavras falhas você não já falou? Quantas atitudes erradas você não já teve? Todos os dias, todos nós. Não sobra ninguém. Todos nós. E ainda assim, Deus continua nos amando. Eu quero fechar esse devocional com uma frase do Novo Testamento onde Jesus nos convida a amar o próximo como ele nos ama. E você pergunta assim, Tiago, mas como é que Deus nos ama? Isso aqui é muito vago. Como é que Deus nos ama? A Bíblia fala que Deus nos amou primeiro. Eu te convido a amar primeiro. A pessoa que ama primeiro, a pessoa que dá o primeiro passo, normalmente é a pessoa mais madura. Às vezes, alguém está assim no coração, ó. Se ele falar comigo, eu falo. Mas se ele não falar, também não falo. Se ele olhar para mim, eu olho de volta. Mas se ele não olhar também, não olho para ninguém. Não, se ele me aceitar, eu vou lá e respondo. Mas se ele não me aceitar também, não quero perder a pose. Não quero ficar por baixo, não quero ficar por menos. Essa pessoa, ela não entendeu a proposta do evangelho. Ela não entendeu que Deus deu o primeiro passo. Amar como Deus nos amou é amar primeiro. É amar, entre aspas, sem causa. É gerar amor. Até porque o amor é uma semente. Quando você ama, você semeia o amor no coração do outro. Entende? Não espere o outro te amar para você amar de volta. Não espere o outro te perdoar para você perdoar de volta. Não espere o outro mudar para você fazer o que tem que ser feito. A Bíblia nos convida a uma comunhão com Deus e a uma comunhão com os nossos irmãos. Todo tipo de fé, todo tipo de relação com Deus, perdão, todo tipo de vida espiritual, falando melhor, né? De vida espiritual, que é apenas uma relação com Deus, não digo, sou eu e Deus aqui, ponto final. Isso não é evangelho, isso não é Bíblia, e você está apenas se iludindo. Você está apenas perdendo tempo. Você está criando uma imagem, uma mensagem de Deus que não existem, pois esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é: você sacrifica, o sangue é derramado, o sangue é lançado sobre o altar, mas depois você pega parte desse sacrifício e você vai dividir na mesa com seus irmãos. Isso fala sobre a proposta central do Evangelho. Deus está entregando o seu filho, um cordeiro, para ser sacrificado, o sangue vai ser derramado no altar e esse cordeiro ele vai voltar para você para que você divida esse cordeiro com os seus irmãos. O momento em que você ama o seu irmão, o momento em que você divide esse cordeiro à mesa com o seu irmão, é o momento onde você completou o sacrifício. Se você oferecesse esse sacrifício, mas você não voltasse para consumir com seus irmãos, o sacrifício seria incompleto. Esse é o único sacrifício onde a pessoa que ofertou, ela vai pegar uma parte de volta para ela. Isso não é para encher a barriga dela, é para dividir com os irmãos. O amor que Deus te deu não é para encher o seu coração apenas, é para você dividir com seus irmãos. Os recursos que Deus te deu não é para você sobejar a vida apenas, é para você abençoar os seus irmãos. Os talentos que Deus te deu não é para você tirar onda, humilhar os outros, andar posuda por aí, não. É para abençoar os seus irmãos. Na verdade, não teria graça, não teria sentido Deus te dá tanto se não fosse para você abençoar o outro. Eu já vou até encerrar o devocional, mas eu me lembro agora da passagem onde Jesus ele manda... Os discípulos, na verdade, estão pescando, né? Eles passam a noite inteira pescando, não encontraram nada, não pescaram nada. E aí Jesus fala assim, olha, Pedro, lança a rede do outro lado do barco. A pesca maravilhosa, um milagre que todo mundo conhece. Mas tem um detalhe ali no final que pouca gente se passa, muita gente se passa, perdão, pouca gente percebe. Porque normalmente as pessoas param de contar um milagre
quando Pedro puxou as redes cheias de peixe. Mas tem um detalhe lá que é interessante. A Bíblia fala que vieram tantos peixes, tantos peixes, tantos peixes, que o barco ia afundar com o peso dos peixes. Sabe o que foi que não fez o barco afundar? Pedro teve que chamar outro barco para que colocassem os peixes no outro barco também. Isso é profundo demais. Quando Deus enche o seu barco de peixe, se você reter, não, o peixe é meu, fui eu que pesquei, o milagre é meu, seu barco vai afundar, cabeção. Deus te dá muito para que você possa também colocar peixes nos outros barcos. Se você reter no seu barco, você vai afundar. Se você abençoar o outro, você fica vivo para desfrutar do milagre, para contar o milagre, para viver o milagre. Então, que você hoje entenda esse senso de convite à mesa que o Evangelho tem. Um convite a sentar à mesa do rei, com o rei e com os seus irmãos. Amém? Quero fechar esse devocional orando com você, mas antes de orar, convidar você para se inscrever aqui no canal. Sua inscrição é muito importante. Gratidão a todos que estão chegando aqui nos últimos dias. Eu até conversei com a pessoa e falei assim, quem vier para o canal nessa série de Levítico é porque realmente está com sede de Deus, porque normalmente esse assunto não interessa a ninguém. Mas glória ao Senhor que está atraindo os corações e as pessoas. Quero te convidar também para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu envio todos os dias o link dos devocionais, isso te ajuda muito na constância, e envio também material de estudo por escrito todos os dias, só lá no grupo do WhatsApp. Vem para o grupo, porque o WhatsApp tem esse detalhe, né? Você só consegue ver as mensagens a partir do momento que você entrou no grupo. Então, entra logo para poder pegar todos os materiais lá. Um grupo fechado, não tem conversa paralela, você não precisa falar nada, não precisa ficar respondendo nada, é só para receber o link e os materiais também, tá bom? O link para entrar no grupo do WhatsApp está no comentário fixado, e no comentário fixado também tem um link da nossa comunidade do discipulado, que aí sim é a nossa plataforma de estudos aprofundados. Eu quero muito ter você lá para estudar a Bíblia conosco. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós somos gratos a Ti. Eu te louvo, Senhor, por essa direção, por essa ministração. Eu oro para que ela não seja apenas um emaranhado de informações dentro do nosso cérebro, mas um norte para a nossa vida. Uma direção para aquilo que nós temos que fazer e como precisamos gerir esse presente que o Senhor nos deu, que é ter paz com Deus, com o Senhor, com o Pai. Estar à mesa com o Pai e desfrutar dessa mesa com os irmãos. Meu Pai, eu te peço, direciona os nossos corações, a vida de cada um em situações práticas, Senhor, que se aplicam dentro da vida de cada um, da família de cada um, dos relacionamentos de cada um. O Senhor sabe onde existem relacionamentos quebrados, o Senhor sabe onde existem feridas abertas, o Senhor sabe onde existem resistências, fruto de frustrações do passado. Mas eu creio que o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que dá nova vida, é um Deus que faz uma nova história. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, antes de fechar esse devocional, senti de Deus de te dar um desafio pessoal hoje. Não costumo fazer isso, quase devocional nenhum. Mas eu sinto de Deus te dar uma direção de você escolher alguém onde você vai compartilhar da mesa com essa pessoa. Isso pode ser um pedido de perdão, isso pode ser um presente, isso pode ser um gesto de carinho. Mas você sabe muito bem as pessoas que Deus está colocando no seu coração. Não deixe que a mensagem desse devocional seja apenas uma informação interessante. Olha, aprendi algo novo em Levítico. Coloque em prática o que Deus soprar no seu coração, com as pessoas que Deus soprar no seu coração, hoje ou ainda nessa semana, o quanto você puder, tá bom? Ouça a voz de Deus, seja sensível à voz de Deus e obedeça à voz de Deus. Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia aqui mergulhando na palavra. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.